Boa tarde. Dando continuidade às atividades desta tarde, convidamos para que se aproxime ao palco o senhor Paulo Cordeiro de Mello, que apresentará a palestra Honorários em Perícia Contábil, com enfoque na precificação. Antes de passar a palavra para o palestrante, faremos uma breve leitura de seu currículo. Paulo é contador, economista, pós-graduado em avaliações periciais contábeis, ex-integrante da comissão responsável pela criação do Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, CNPC, da primeira comissão administradora do Exame de Qualificação Técnica para Peritos Contábeis do Conselho Federal de Contabilidade, professor universitário, autor de livros como a Perícia Contábil, Perícia Financeira e a Perícia no Novo Código de Processo Civil. Por favor. Pedimos a gentileza que as perguntas sejam enviadas através do nosso aplicativo para que sejam atendidas pelo palestrante ao final da palestra. De imediato, passo a palavra para o Paulo. Boa tarde, pessoal. Ixi, boa tarde foi meio triste. Boa tarde. Boa tarde. Ah, bom. Parece que o pessoal não almoçou, tem que fazer animado. Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui na 17ª Convenção de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Eu não imaginava que eu chegaria na 17ª, porque eu vim na 15ª, na 16ª, e agora estou na 17ª. Conversei com a Badia agora há pouco, eu vou mudar o meu registro para Rio Grande do Sul. SRC Rio Grande do Sul, acho que vai ficar mais adequado. Pessoal, é um prazer enorme, queria agradecer imensamente a toda a organização do evento, e agradecer especialmente ao público que está aqui e veio em grande número para essa abordagem. O tema honorários em perícia contábil é um honorários que a gente costuma fugir dele. O Martin não fugiu, já abraçou o tema para debates, para eventos, e por coincidência, esse ano é o ano que eu tinha escolhido para colocar como meu tema de enfrentamento, de discussão. Então, agora no começo do ano eu tive no Encontro de Contabilidade, Encontro Nordestino de Contabilidade, e era uma apresentação mais ou menos parecida com o que a gente vai trazer aqui. Lá eu estava acompanhado da Sandra Batista, nossa colega conselheira no Conselho Federal, e batemos um papo, discutimos alguns aspectos interessantes. Vindo aqui para o Rio Grande do Sul, a presidente Ana Tércia trouxe não vou dizer que era uma pimenta, mas trouxe um sabor, um tempero, que é o foco da nossa discussão, né? Honorários em perícia contábil, com enfoque, com a preocupação na precificação, na determinação de valor. E aí hoje eu estava conversando com os colegas, conversando com a Janaína, e as preocupações do momento, né? E a gente tem um momento especial, hoje é um momento especial, e eu tomei um susto da data, porque 14 de agosto é o último dia que a gente tem de manifestação, da nossa manifestação dos profissionais, para a audiência pública que tem aberta pelo Conselho Federal de Contabilidade para as normas que estão em proposta de alteração, NBC TP01 e NBC PP01, a norma técnica e a norma profissional. Então, estando em audiência pública, é o nosso momento de manifestação. Na semana passada eu estive no CRC São Paulo, junto com o professor Ornelas, num evento aberto, discutindo alguns elementos lá da norma. Não é o nosso grande assunto, o nosso assunto é honorários, mas naturalmente a gente tem aí uma oportunidade para discutir, para tratar do assunto. Eu estava brincando com o Martin antes da apresentação, ele falou do currículo, né? Eu falei, Martin, faz assim, Paulo Cordeiro, contador, está tudo certo, não é? O currículo ele não fala muita coisa da gente, e eu gosto de falar que eu sou apaixonado por perícia contábil, apaixonado por perícia contábil. E esse é o melhor dos nossos assuntos, né, Martin? Bom, honorários em perícia contábil, enfoque na precificação. A base do que a gente pode ter inicial, e aí é a base mesmo, o chão, né? A gente vem de uma história recente do Código de Processo Civil, Código de 73, e naturalmente quem vive da perícia, quem já vivia da perícia antes do novo Código, está com
acompanhou ou está acostumado com algumas questões, com alguns problemas. Quem trabalha com perícia antes de 2016? Maravilha! E estamos aqui. Quem começou a trabalhar com perícia depois de 2016, depois do novo código? Maravilha! Eu tenho quase que uma invejinha de quem começou mais por agora, né, porque já pegou algo renovado. Mas tudo bem, estamos juntos no mesmo barco e a gente vai comentar aí rapidamente essa mudança, né, e talvez uma mudança significativa no que deve ser o comportamento do desenvolvimento das discussões a respeito de honorários na justiça para as perícias. Destacando também, lógico, e agora a gente está num momento especial, a norma brasileira de contabilidade, a norma profissional, e aí tem o elemento lá que fala de honorários. O código de ética aqui é novo, que é renovado. E eu imagino, entendo que deve existir uma harmonia, né, um contato nítido, objetivo entre o que está na norma e o que está no código de ética. E, juntando todos esses elementos, a gente pode discutir a respeito de proposta de honorários, né, do planejamento de trabalho e a proposta de honorários em perícia. Código de 73, prometo que vai durar alguns segundos isso. Artigo 33. O Código de Processo Civil de 73, e ele inovou quando ele sepultou, jogou fora alguns aspectos que tinham no Código de 39, ninguém começou a trabalhar na década de 30, 40 aqui em perícia, não, né? Então tá bom. Mas lá em 73, o dispositivo, e depois ele sofreu alteração, lá em 94, mas está aí a última redação do código, era o artigo 33, e era só isso. Aonde está a participação do perito aí? Não existia no Código de 73 uma indicação objetiva da participação do perito, da presença do perito na precificação, na mensuração, na proposta de honorários. Simples assim. E aí, por força das circunstâncias, por força das histórias, a gente acompanhou em todo o Brasil o desenvolvimento de dois caminhos, né, pelos condutores dos processos judiciais, os juízes, né, os grandes gestores do processo. Ou o juiz simplesmente arbitrava honorários, o juiz nomeia o perito, arbitra honorários. Pronto. Segunda situação, o juiz, percebendo que ele talvez não tivesse condições de definir o honorário daquele profissional, intimava o perito para apresentar uma proposta. Mas esses dois caminhos, ou possíveis caminhos, eles foram sendo traçados e conduzidos por juízes em função da situação definida pelo Código, porque, de fato, ela não definia a participação do perito na apresentação de propostas. Bom, e o pior dos mundos, ou talvez um dos piores dos mundos, é quando o honorário é simplesmente arbitrado e o perito não tem a participação, a possibilidade de participação na proposta. E a gente acha que às vezes isso pode ter morrido, mas não morreu. Eu recebi uma intimação ontem, 13 de agosto, que o juiz tinha me nomeado e arbitrado honorários. Então, algumas culturas, elas ainda demoram para morrer. O juiz já devia estar acostumado com aquilo. Ok. Mas ainda tem, mesmo com essa cultura antiga, tem chance da gente sobreviver. É verificar se aquilo é adequado ou não, e se for adequado, ótimo. E se não for, apresentar uma proposta de reconsideração do arbitramento feito. É a consciência do profissional em relação ao enfrentamento que ele vai ter do processo. Mas eu quero destacar, e eu falei que eram alguns segundos e eu já vou mudar. Reparem que eu coloquei em destaque lá a palavra pagamento. Guardem isso na mente de vocês, que tem uma mensagem importante. Fala que cada parte pagará a remuneração do assistente técnico, a do perito será paga. Essa palavra pagamento, ela estava muito bem colocada no antigo código. Largamos o antigo? Graças a Deus. Novo Código de Processo Civil já está em vigor. E a minha apresentação aqui em 2015 foi justamente a perspectiva do novo Código de Processo Civil. Já tinha sido sancionado pela Presidência da República, mas ele foi entrar em vigor só em março de 2016, em 18 de março de 2016. Então, naquele momento, a gente falava muito, o que vem pela frente, né? Quais são os nossos desafios, o que vai acontecer? E depois de um tempo passado, né, a gente já sente isso na prática. Como o nosso assunto hoje é muito específico, a gente vai colocar, ele vai dar um nó na nossa cabeça, como já deu na minha cabeça várias vezes, mas a gente coloca o nó e tira o nó.
Dois dispositivos no Código de Processo Civil atual, ou principalmente esses dois dispositivos, falam sobre remuneração de perito de assistente técnico. Artigo 95 e artigo 465. E mais do que eles falam, e apesar da distância deles dentro do processo, 95 e 465, né, tem quase 400 artigos entre um e outro, eles se namoram, eles se completam. Um se comunica com o outro. Então eu vou colocar aqui, sem grande preocupação do conteúdo, porque a gente consegue fazer um desenho depois, que o dispositivo ele começa falando, diferente do artigo 33, ele fala que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico de houver indicado. Sendo que a parte do perito será adiantada. Pessoal, pagamento e a mesma coisa que adiantamento é uma questão de língua, né? Pagamento não é a mesma coisa que adiantamento. Algo é pago ou algo é adiantado, algo é antecipado. Notem que não é por um acaso que o dispositivo mudou. O artigo 33 colocava pagamento e o 95 coloca adiantamento. A palavra adequada para esse evento é adiantamento. Porque a condição de remuneração, seja do perito, seja do assistente técnico, ela ainda não está resolvida no momento em que a perícia está sendo desenvolvida ou no momento em que é desenvolvida o trabalho pericial num processo judicial. A condição de pagamento de honorário é resolvido na sucumbência. E daqui a pouco a gente mostra o artigo 82, 84, e aí a gente lembra dessa discussão, que o Martin também é entusiasta desse ponto específico de discussão. Mas vamos lá, a gente ainda não está preocupado com esse detalhe, que pode ser talvez um detalhe menor, mas a preocupação é como funciona ou como isso está encadeado dentro do Código de Processo Civil. A do assistente técnico está bastante resolvida, a do perito talvez nem tanto. Porque primeiro coloca a responsabilidade para algum dos agentes, para um, para outro ou para ambos, e ele remete ao artigo 465, que dá os detalhes da condição de determinação de valor. Artigo 465, né, ainda amarrando com o que estava no dispositivo anterior, né, então ele vai direto para cá. Ele fala da possibilidade do perito receber uma parte da sua remuneração durante o desenvolvimento do trabalho. Possibilidade. Esses dias a gente estava na discussão lá em São Paulo das palavras pode e deve. Pode. É possível, mas não é obrigatório. O juiz pode. Quando ele deve, é obrigatório, deve ser feito isso. Então vamos lá. O perito pode, né, receber uma parte de remuneração antes do desenvolvimento do trabalho pericial e o restante vai ser entregue ao final. E a palavra final é aquela palavra assustadora. Quando eu ouço a palavra final, eu imagino assim, o mundo acabando, né? Porque tem processos judiciais que são muito longos. Vocês sabem que existe um processo, hoje, o processo mais antigo em andamento no país, que está em andamento, é um processo que é um pedido da família real portuguesa, pedindo a restituição do Palácio da Guanabara ao governo do estado da Guanabara. Família real, palácio. Pois é um processo secular que está em andamento, em tramitação. Eu fico com dó se um perito do Rio de Janeiro for nomeado para mensurar, né, quanto que é a indenização ou quanto que é aquele negócio, sei lá, mas tudo bem. A gente lida com o tempo em perícia, e o tempo é uma coisa importante. Quando coloca-se a remuneração ou parte da remuneração paga ao final, a gente precisa talvez retomar um assunto morto no código, que é homologação de laudo. Alguém já ouviu falar homologação de laudo, laudo homologado? Pois é, essa nomenclatura é uma nomenclatura antiga no código, ela morreu no Código de Processo Civil brasileiro, mas eu tenho acompanhado alguns juízes retomando isso e peritos retomando isso como a condição necessária para finalizar o evento perícia. Pede-se a homologação do laudo, ou o juiz determina que o laudo seja homologado, para quê? Para que a situação do final da perícia seja determinada. Olha, acabou a perícia. Então o perito consegue receber a sua condição de remuneração. Que loucura, né? A gente fala de um novo código e talvez a gente precise se socorrer de alguma coisa do passado para que aquilo seja funcional, aquilo tenha um funcionamento. Mas tudo bem, ainda não chegamos no problema, né?
tem um item lá colocado, que é um item que já foi muito debatido, não tem novidade, que fala do risco, um dos riscos da condição de remuneração, que fala-se do laudo inconclusivo ou deficiente, e a preocupação do legislador que, para esses casos, o honorário pode ser até reduzido. Agora, entre profissionais, o desabafo. Poxa, e se o trabalho for além do que aquilo que tinha sido dimensionado? Se o desenvolvimento dos estudos foi muito maior do que aquilo que tinha sido previsto, o honorário não pode ser elevado? A legislação não fala, né? Só fala em redução. Coitados de nós, profissionais da perícia, que sofremos essa pressão. Mas, graças a Deus, na prática, né, no dia a dia, muitos juízes se emocionam, né, consideram a possibilidade de revisão de honorários, de maximização de honorários, dadas as justificativas de aumento da demanda de trabalho, do aumento das atividades desenvolvidas. Mas ainda não chegamos no problema. O dispositivo que trata de legislação, trata na legislação de honorários, a gente pulou um pedaço dele, mas a gente pulou estrategicamente, que é justamente esse momento que seria o nosso primeiro momento. Depois a gente vai resolver esse drama aí, porque começa no 95, vai para o final do 465, e depois a gente volta para o comecinho do 465. Está tudo certo. Quando eu tive que fazer a primeira leitura e a reflexão a respeito desse dispositivo, eu fiz um desenho, depois eu mostro o desenho para vocês. Mas o artigo 465, ele começa, e o começo dele é o começo do ritual da colocação do perito ou da perícia no processo. Ele fala do juiz nomeando um perito, né, perito especializado no objeto da perícia, fixa lá o prazo para a entrega do laudo, maravilha. Então o evento perícia vai começar. E quando o evento perícia vai começar, o personagem principal precisa estar lá. Quando o perito é intimado, quando ele toma ciência da sua nomeação, a primeira coisa que ele tem que entregar é proposta de honorários. E o grande ganho do Código de Processo Civil para a nossa condição de atuação profissional é justamente esse item 1 que está lá. Ciente da nomeação, o perito vai apresentar uma proposta de honorários. Maravilha. Não tinha na antiga legislação e está aí presente. Qual é o problema? O problema é que a legislação só fala isso. A legislação, o Código de Processo Civil, Lei Federal, não fala mais nada. Proposta de honorários. E aí nós, profissionais, entramos num campo árido, num campo difícil de imaginar como fazer a proposta de honorários. E esse aí é o nosso problema. Porque o resto é circunstância. O resto é a condição que está no artigo 95465, porque as partes são intimadas para se manifestar sobre a proposta, o juiz vai arbitrar os honorários, porque essa é a atribuição legal do juiz, arbitrar, determinar o valor, é o juiz que vai arbitrar. Né? As partes, quem for o responsável vai depositar numa conta judicial, o perito pode receber metade, depois receber o restante no final. Isso aí é a operacionalização da condição de remuneração. Agora, nossa preocupação, a preocupação do profissional é a apresentação da proposta de honorários. Bom, e aí? A gente faz o quê? Primeira coisa, vamos organizar essa maçaroca. No desenho que eu coloquei lá, e graças a Deus eu não fui para o mundo das artes, porque meu desenho é bem bobinho, né? Mas é isso aí, pessoal. Mas ele é didático, e é assim que tem que ser. Nesse desenho aqui, a gente tem lá a presença do juiz mediando um conflito entre dois agentes, então o requerente, o requerido e o processo judicial. E o que a gente tem de preenchimento do restante dos agentes é assim, assistentes técnicos indicados pelas partes. Então, o assistente técnico do requerente, ele deveria fazer ali um contrato de prestação de serviços e ele vai receber uma antecipação de honorários, e eu estou usando o nome antecipação, porque eu não estou falando de pagamento, porque eu estou respeitando o que está no código. Os honorários serão antecipados, né, e não pagos. Então, o que o assistente técnico recebe do seu contratante, quando ele é contratado, quando ele é chamado para aquele processo, é uma antecipação de honorários, não é pagamento. Ah, Paulo, você é maluco, está falando maluquice. Não, está no artigo 95, Código de Processo Civil, está escrito lá. No artigo 33 era pagamento, agora não é antecipação, né, de valor.
Então, metade da nossa história está resolvida. A condição de remuneração do assistente técnico é resolvida com o seu contratante. É importante que faça-se um contrato de prestação de serviços, mas ali, durante aquele momento, aquilo ainda é uma antecipação, ainda não é a solução do problema do assistente técnico, mas talvez até seja, né? A gente chega no artigo 82 e 84. Agora, a do perito é uma verdadeira confusão. Não é uma coisa tão imediata. Primeira coisa, proposta de honorários. O perito apresenta uma proposta dos honorários ao juiz e o juiz possibilita, né, abre espaço para que as partes se manifestem, concordando ou não concordando, colocando todas as suas razões, né, de observação, de opinião em relação à proposta de honorários. Ótimo. Definindo que é um responsável, eu coloquei só como exemplo, imaginando que o responsável pelo adiantamento de honorários é o autor, o requerente, se ele pediu a perícia, o juiz pode determinar aquele depósito judicial. Então, o valor em recurso financeiro vem do agente que requereu a perícia e ele é depositado numa conta judicial. Esse evento em si só, ele é um grande evento de harmonia dos agentes envolvidos num processo judicial. Quem tem o poder, que tem o dinheiro, com essa condição não tem poder nenhum, porque foi para uma conta judicial, aquele dinheiro não é mais de ninguém. E fica depositado à ordem do juízo. Quem determina a condição e quando aquilo vai ser pago ao perito é o juiz. Então, todos os agentes entram em harmonia em relação à condição de honorários. Pode, né, o juiz determinar pagamento de até 50% de honorários ao perito no início do trabalho e o restante ao final, né, talvez até considerando não só o laudo, mas esclarecimentos prestados ou necessidade de esclarecimentos. E eu tenho acompanhado, são ainda poucos, são poucos exemplos, mas alguns exemplos de todo o país que falam de homologação de laudo para finalizar o evento perícia. Bom, artigo 95 e artigo 465, eles estão minimamente representados com essa condição e com essa observação aí colocada. Minha preocupação, e é o motivo talvez do nosso encontro, proposta de honorários. Porque tudo que vai acontecer para o perito num processo, quando ele está realizando a sua atividade, depende dessa proposta de honorários. A saúde financeira do perito, a alegria ou a tristeza de um perito começam nessa proposta. Então, não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. Às vezes a gente trata de maneira descontraída alguns assuntos, mas o tom aí é elevado no grau de condição de honorários. Mas eu já vou chegar lá porque eu quero dar alguns detalhes, algumas observações de coisas que ficaram no meio do caminho. Pagamento de honorários do perito e do assistente técnico. Os famosos artigos 82 e 84. Quando eu toco nesse assunto com algumas pessoas não acreditam. Aí eu falo, caramba, será que eu estou contando mentira? Aí eu leio de novo e falo, está lá. Lá no livro Perícia Contábil eu já tinha colocado isso. E é simples, está lá. Na sucumbência, o vencido, ele tem que pagar tudo que o vencedor gastou durante o processo. Simples assim. Inclusive, remuneração do assistente técnico. E aí, nos bastidores, eu estava brincando com o Marte, eu vou cometer uma indiscrição de falar dos nossos bastidores, e eu já fiz essa brincadeira em outras apresentações em outros lugares. É normal, e a gente está, inclusive, aqui para falar isso, é normal que quando quando o profissional apresenta uma proposta de honorários, é normal que a parte que está recebendo a proposta, é normal ela criticar. Sabe o que nunca vai acontecer? Nunca vai acontecer. Você nunca vai fazer uma apresentação de uma proposta de honorários e a outra pessoa vai falar, nossa, mas está muito barato. Você não quer pensar com calma? Não vai embora, leva. Pensa de novo e volta com um valor mais alto, porque está muito baratinho. Isso nunca vai acontecer. O que normalmente vai acontecer? Está caro. Está caro isso. Está caro. Parece o nome de japonês, está caro. Pois é. E a brincadeira que eu estava falando com o Marte, que ele já conhece bem esse assunto, é o seguinte, olhando para o lado do assistente técnico, minha preocupação agora é falar, quando a gente olha nesse dispositivo, olhar para o assistente técnico. O assistente técnico vai fazer uma proposta para o seu contratante. Aí o contratante fala, nossa, está muito caro esse valor que você está me cobrando. Fala, mas quem disse que é você que vai pagar? Quem disse que é o cliente que vai pagar? Não vai pagar.
A gente está falando de um adiantamento. Na sucumbência, quando o processo terminar, quem vai pagar esse valor é quem perder. Simples assim. Então, imaginar que você fez uma proposta de R$10.000. Se o cliente, naquele processo, ele vencer a ação, aquele honorário tem que ser recebido de volta pelo cliente. Quanto que ele pagou de honorário para o assistente técnico? 0. Contabilidade, né? Né, pessoal? 10 mil adiantou, depois recebeu de volta, ele não pagou nada. Ele adiantou e recebeu na sucumbência. Então, a minha brincadeira é uma brincadeira séria, a gente não fala brincadeira de brincadeira, brincadeira é séria. É se em algum momento você profissional atuar em assistência técnica e você apresenta uma proposta, e o seu contratante fala, está caro, tá, vamos conversar sobre o está caro. Está caro por quê? Porque tem uma proposta, tem um detalhamento, tem uma justificativa do porquê o honorário. E mais do que isso, se o processo for, se a parte for vencedora na ação, e não é uma opinião, eu não gosto das opiniões, eu penso um monte de coisa, mas a gente está olhando um dispositivo legal. Eu gosto muito de colocar as nossas apresentações baseadas com um dispositivo legal, porque o Paulo não pensa nada, não acredita nada. Está lá escrito, sucumbência, remuneração do assistente técnico. E a gente resolveu talvez um dos problemas em relação a honorários de assistência técnica. Maravilha! Acabou o nosso assunto? Tem uma parte do assunto honorário que eu não gosto de falar. E a gente geralmente coloca ele pula isso? Não vamos pular nenhum assunto pertinente. O nosso tempo não é tão longo, mas eu vou falar sobre honorários em assistência judiciária. O grande temor dos peritos de atuar na justiça é assistência judiciária, justiça gratuita. Não vou ganhar. Eu sou um entusiasta incorrigível. Entusiasta não, um otimista incorrigível. Entusiasta pela perícia e um otimista incorrigível. Eu quero acreditar que assistência judiciária são trabalhos simples. E em sendo simples, a gente não vai gastar tanta energia para fazer. Às vezes não acontece isso. Mas todo mundo tem uma história dramática para falar sobre esse assunto. Eu costumo desafiar que a minha é sempre a mais dramática. Porque eu estou em um processo, e não era assistência judiciária, era pior, era uma ação popular. Era um cidadão vereador, entrou com uma ação popular contra, eu posso falar, o processo é público, contra a Prefeitura de Campinas, uma das maiores prefeituras do país, interior de São Paulo, 7 ex-prefeitos e a Unimed Campinas. Tempo de contratação sem licitação, 20 anos. E eu fiz essa perícia, ação popular. Entreguei o laudo em 2005. Meu honorário ainda não está resolvido. Porque é no final do processo pelo vencido. Então, assim, tem um monte de história. Todo mundo tem uma história dramática, mas essa é maravilhosa, Mas eu ainda sou jovem. Até 2030 vai dar tudo certo. 50? Até 2005, não sei, vamos ver. Mas o meu entusiasmo, o meu otimismo é no seguinte sentido. O que é? Deixa na herança. Tá. Vai dar tudo certo. Uma parte do Código de Processo Civil, que eu recortei, mas eu não joguei fora, ele está aí. No artigo 95, ele fala dos pagamentos de assistência judiciária. E assim, olhando ainda com otimismo, eu comecei a ficar velho. O ficar velho é uma coisa boa, às vezes, nem sempre. Poucas vezes é. Mas pelo lance da sabedoria é muito legal, né? Como eu tenho mais de 20 anos de perícia, 20 anos que eu estou envolvido no assunto perícia, eu estou começando a ficar velho e preguiçoso. O problema do velho é que ele fica preguiçoso. Eu estou ficando preguiçoso. Viso, então você nem se fala, super preguiçoso. Eu fui um dia desses no interior de São Paulo e eu queria falar disso, acho que é só isso que eu posso falar, de relevante. Eu fui lá na comarca de São Pedro, que é uma comarca pequenininha, uma cidade super pequenininha no interior de São Paulo. Eu fui devolver um processo, entregar um laudo. Falei, caramba, eu não visito mais juiz, não visito há muito tempo. Falei, vou entregar lá, vou me apresentar, né? Poxa, estou aqui, vim até aqui. Bati na porta, me apresentei, olha, estou entregando um laudo, eu tive nomeação, queria agradecer a nomeação, precisando. O processo era uma porcaria, mas estamos aqui à disposição, precisa qualquer coisa. Aí o juiz, poxa, que bom, você veio, não conhecia, né? Aí ele puxou um papo. O juiz interior, cidade pequena, é uma delícia, a gente bate um papo. Primeira coisa que ele falou comigo, única coisa que ele falou comigo, assistência judiciária. Paulo,
Paulo, eu tenho alguns processos aqui de assistência judiciária e tenho dificuldade em ter perito para fazer. Você faz? Faço. Sempre fiz, continuarei fazendo. Ah, que bom, Paulo. Porque se você fizer, eu te nomeio nos outros processos também. E esse papo, essa conversa do juiz não é nova. Esse papo não é novo para mim, esse é um papo antigo. O juiz precisa ter uma moeda de troca, porque ele tem uma porcaria para te entregar, ele tem um osso para te entregar, e ele fala, eu vou te entregar o osso, mas tem um filé, que é um outro processo legal, outros processos legais. Então, depois de anos sem fazer uma visita, ou conhecer um juiz, eu fiz essa e confirmei tudo aquilo que eu acreditava de perícia. Assistência judiciária existe, ela não vai morrer, e nós vamos continuar fazendo perícia. E aqueles profissionais que não querem fazer assistência judiciária, tem quem queira. E é porta de entrada. Normalmente, porta de entrada de perícia são as piores portas. É assistência judiciária, é briga de condomínio, né? É processo antigo que está parado, e aí cai lá como oportunidade. E aí pode ser oportunidade, a porta aberta para outras condições. Como eu sou otimista, eu quero acreditar que são de menor complexidade, mais simples, então a gente cumpre a nossa função ali, o humus público, o pessoal coloca nos processos judiciais, e a coisa consegue ser desenvolvida. Tem gente que ganha dinheiro com assistência judiciária. Como que isso é possível? Simples. Quando os processos são repetitivos e de baixa complexidade, você acaba gastando pouco tempo. Teve um colega nosso lá no interior de São Paulo, que ele pegou, num bloco, num evento, que demorou tipo uns 2 anos, ele pegou mais de uma centena de processos envolvendo uma loteadora. O processo tinha o mesmo advogado na inicial em todos os processos, o mesmo advogado na contestação em todos os processos, e o contrato era padrão. Então ele fez uma leva de mais de uma centena de processos simples, rápidos, ganhando uma remuneração baixa. Mas em bloco, em volume, aquilo valeu a pena. Bom, otimismo ainda é a palavra da ordem aqui. Mas não acabou o nosso assunto, ainda tem muita coisa, e a gente não chegou no problema, mas a gente está chegando. A norma, nós temos uma norma profissional, que é a norma PP01, que ela fala de um monte de assunto, e lá no meio ela fala de honorários. E essa norma, se vocês entrarem hoje no site do Conselho Federal de Contabilidade, e entrem, por favor, porque é o nosso momento, a atual redação do dispositivo, da norma, fala lá que na elaboração da proposta o perito deve considerar uma série de fatores. Relevância, vulto, complexidade, né, pessoal técnico, prazo, mas tem um elemento lá que eu coloco em destaque, que é quantidade de horas. Quantidade de horas. Para mim é o mais importante, opinião pessoal. Não morre aí. O item seguinte da norma, ele detalha quais seriam as etapas de trabalho previstas, né? Etapas que devem ser pensadas para a construção da proposta, e ele destaca lá em cima, que o perito deve, na proposta, considerar o número de horas para a realização do trabalho por etapa e por qualificação dos profissionais. Número de horas por cada uma das etapas. Então, se a gente veio hoje para falar de precificação, mensuração, plano de trabalho de perícia, acabou o nosso assunto. Como é que a gente faz uma proposta de honorários? A gente vai considerar as etapas de trabalho previstas e o tempo previsto para cada uma das etapas de trabalho. Simples assim. Falta só um elemento aí para a coisa funcionar. Valor hora profissional. Mas eu me apego muito a isso, porque isso tem sido o nosso caminho das pedras, a condição de construção de proposta de honorários, desde que a norma entrou em vigor. A gente tem um risco agora, e é muito sincero o que eu vou falar. A norma, a proposta de alteração da norma, ela elimina esses itens. E eu não estou muito confortável com isso. Já fiz a minha manifestação ao Conselho Federal, na minha participação lá no CRC São Paulo, que foi um evento aberto de debate, também coloquei a minha opinião, e eu tenho visto e ouvido muitos colegas comentarem isso. Horas de trabalho é o único elemento técnico, objetivo, consistente para a gente apresentar uma proposta de honorários. Qualquer outro elemento, ele é diretamente ou indiretamente ligado a isso. Complexidade, tá bom, é complexo, vai te tomar muito tempo. Vulto, risco, elementos indiretos, vai impactar aí.
Não tem como a gente fugir da discussão de horas de trabalho. Não tem como. Posso dar 2 exemplos? A gente costuma dar o exemplo bom é aquele exemplo de sucesso. Eu fiz uma proposta de honorários, foi ano passado para esse ano, de um trabalho muito grande, de um trabalho tributário, de uma execução, no caso aí embargos à execução fiscal, de uma execução de IPI de R$500 bilhão. Processo pesado, processo com grande escritório de advocacia, assistência técnica, uma grande instituição participante, e eu lá como perito. E eu fiz uma proposta de honorários. Peguei todos os eventos mais detalhados, né, retirados do processo, tempo para verificação disso, tempo para pedido de documentos, coloquei tudo detalhado. E aí vem uma petição espetacular. É difícil a gente olhar a petição do advogado e falar que ela é espetacular, mas essa estava espetacular, porque ela veio com um presentinho, quase de grego. Ela chegou e apontou um item na minha proposta, pegou, está vendo esse item aqui? Levantamento de custos de fabricação do produto. Eu tinha colocado uma quantidade grande lá, que era tipo 200 horas, uma coisa assim. Esse item o perito não precisa, porque a gente tem um estudo feito para uma empresa de auditoria, e esse estudo vai ser entregue durante a perícia, e ele não vai precisar fazer o levantamento de custo. Todo o custo vai ser detalhado, amarrado com a contabilidade, com demonstrações. Poxa, legal. Presente grego, né? Porque ele entrega uma coisa falando, olha, então como não vai precisar desse item, você pode tirar esse item. Aí aquelas 200, 300 horas eu ia ter que tirar. Ótimo. Então eu tirei e coloquei lá um outro item substituto de menor dimensão, que seria verificação técnica dos custos levantados. Então se era 200, virou 20. Tudo bem. Mas ele fez um pedido, e o pedido era inclusive para reconsideração de honorários, mas era um pedido objetivo. E ele chegava e apontava aonde, apontava o porquê. E quando eu fui tirar, eu tirei de onde e justifiquei o porquê da redução, inclusive com a reconsideração daquilo lá. Agora, se eu não tivesse feito isso, primeiro, o meu honorário nunca ia ser aceito porque ele ia ser feito baseado em quê? E quando ele foi feito baseado nessa estrutura, e quando foi possível uma revisão, ela foi uma revisão técnica, objetiva. Tira isso e coloca uma coisa melhor e acabou. E todo mundo concordou, deu tudo certo e funcionou, eu já entreguei meu trabalho e não precisei fazer uma parte do trabalho que seria horrorosa, circunstância. E isso era um honorário proposto antes da perícia ser feita, e deu tudo certo. Mas o meu segundo exemplo é um outro exemplo mais antigo, mas um exemplo de sacrifício, de sofrimento, que é depois que eu entreguei o meu trabalho. E aí eu uso como prática, eu defendo isso há muito tempo, não criei isso, não é da minha mão, eu já ouvia isso acontecendo, mas hoje eu dou reverberação a isso, a divisão ou a separação do que é honorário provisório e honorário definitivo. Ou a gente pode usar a nomenclatura provisório, inicial, de complementar, final, definitivo. Eu fiz um trabalho e também era tributário, os tributários me amedrontam, né? Sempre é uma encrenca. E nesse caso era ICMS de uma usina. Álcool, açúcar, tinha uma discussão lá tributária. Eu fiz o trabalho, e naturalmente o trabalho era uma encrenca enorme, e quando acabou eu trabalhei mais do que eu tinha previsto. Eu não lembro os valores, mas vamos chutar os valores, que era 20 mil de provisórios, e quando eu fui entregar era mais 10 mil, 30 mil. E eu pedi o arbitramento de 30 mil. Pedi. E eu coloquei todo o detalhamento do que eu tinha feito. Eu fui até aquela comarca, peguei o processo, quando eu fui eu devolvi o processo, eu tive que ir uma vez na usina para verificar o procedimento, né, de industrialização, da fabricação do açúcar e do álcool, então eu coloquei todo o detalhamento de eventos, datas e tempo. Alguém fala que estava barato? Não, tudo está caro, né? Está caro? Está caro. E aí vem uma manifestação do advogado agressiva de que aquele valor era absurdo. Um absurdo o perito gastar 10 horas para pegar o processo. Um absurdo o perito ter dimensionado que ele gastou 8 horas para visitar a unidade fabril. Pessoal, nós somos contadores, né? Nós somos contadores organizados. Eu tinha comigo guardado todos os comprovantes de abastecimento e de pedágio. Eu tinha prova documental de que eu tinha ido lá, naquele dia. Tinha um registro lá que eu fui na fábrica, que tinha a assinatura do
do assistente técnico, ele esteve comigo naquela data. Então não era uma mentira. Eu estive naquela data e quando eu somo a quantidade de tempo de deslocamento por pedágios, dava 10 horas. Não era uma criação, não era mentira. Então eu coloquei toda a justificativa de todas as etapas, todo o tempo efetivamente aplicado e justifiquei. O juiz arbitrou exatamente no valor que eu tinha pedido. Agora, por que essas duas situações aconteceram e aconteceram com sucesso? Porque a proposta de honorários ela foi feita baseada num plano de trabalho, com a previsão das etapas de trabalho, o tempo previsto para cada uma. Quando eu fui fazer a apresentação do honorário definitivo daquele primeiro trabalho, tudo o que efetivamente foi trabalhado, quando, onde, como e o tempo. E aí o juiz percebe que aquilo é adequado, que aquilo tem sentido, que aquilo tem que ser levado a sério, e o perito tem que ser remunerado de forma adequada. E aí a gente defende com unhas e dentes que a proposta de honorários seja construída, seja baseado num plano de trabalho, numa condição de trabalho prevista. Ou se ele já foi finalizado e eventualmente a gente trabalhou a mais, e a gente trabalha muito, a gente trabalha demais, que aquilo seja condignamente, seja adequadamente determinado para a remuneração do perito. Ufa! Então, o meu pedido para vocês, se alguém puder participar, quem já participou, ótimo, da nossa consulta pública, da consulta pública do Conselho Federal, para alterações das normas, que os itens que constem da norma do perito continuem contemplando horas técnicas, etapas de atividade, como estava contemplado até agora. Eu não tenho grandes observações críticas à norma, não é isso, não sou o homem-bomba que está falando mal, não é isso. Agora, nesse ponto específico, é um item lá no meio, quantidade de horas, que seja mantido para a gente continuar reverberando, né, e continuar conduzindo os nossos trabalhos com base num elemento técnico objetivo e não subjetivo. Objetivo. Eu trabalho, eu preciso ser remunerado pelo tempo que eu estou dedicado àquele trabalho. E eu não falo sozinho, não. Nós temos um novo Código de Ética Profissional do Contador. É novo, recente, agora, acabou de entrar em vigor, foi amplamente debatido pelo sistema. E ele coloca lá que para estabelecer o valor de honorários, o contador deve considerar vários elementos. Entre eles, o tempo que será consumido para a realização do trabalho. A gente trabalha e o nosso tempo tem que ser remunerado. O tempo dedicado àquele trabalho tem que ser remunerado. Então, a gente tem que ter muita consciência, né, e responsabilidade na proposta dos nossos honorários. E esse é o grande evento. E aí eu resolvi fazer uma ligação entre o que está na norma e o que está no Código de Ética Profissional. Mas eu não precisaria nem fazer isso. Não fiz. Mas a gente sabe como é que funciona o mundo real e a gente pode pesquisar decisões judiciais. As decisões judiciais que acatam propostas de honorários, geralmente consideram que a proposta teve consistência técnica. Propostas de honorários ou honorários que são reduzidos, muitas vezes, têm impacto na falta de critério, na falta de cuidado técnico, né? Então, a gente precisa ter critério técnico. Critério técnico objetivo é isso aí, não tem como fugir. Quase lá. Condições para a elaboração da proposta de honorários. O artigo 95 com o artigo 465, eles falam de todos os detalhes, né? Mas, objetivamente, a necessidade da apresentação de proposta. A NBC, ela coloca uma série de elementos, mas ainda hoje a gente vê a condição da elaboração de proposta baseada na quantidade de horas. Então, importante na norma o apontamento da proposta de honorários do perito e o contrato de prestação do serviço do assistente técnico. A gente acabou falando um pouco disso, mas a importância disso do contrato de prestação de serviços. Agora, quais são os principais elementos? O detalhamento de etapas, a quantidade de tempo e o valor da hora profissional. E o valor da hora profissional é um elemento muito pessoal. Muito pessoal, a gente já chega lá. Etapas de trabalho. E agora a gente vai para a visão prática, objetiva. Falamos de várias coisas, né, da proposta, horas, adiantamento, pagamento. Agora, questão objetiva, questão prática. E chegando na questão prática, até me dá um pouquinho de sede. Processo físico, processo digital. Legal. É diferente, não é? Basicamente, pela necessidade ou não deslocamento. Então, se você tem um processo e ele é físico, necessariamente você tem um tempo de deslocamento. Pode ser meia hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas. Mas esse elemento, ele precisa estar contemplado na sua proposta.
Se ele é digital, é o tempo ínfimo de acesso ao sistema, porque ele já está na sua mesa do computador, ele já está no seu sistema dentro do escritório, você não precisa se deslocar. Então, o tempo lá reduziu, objetivamente. Agora, tem uma coisa que eu bato muito na tecla, e eu preciso tomar cuidado para não gastar a nossa tarde inteira com isso. Mas eu vou resolver isso num copo como esse aqui. Quando a gente fala de objeto e objetivo. Vamos imaginar que esse elemento que está na minha mão é um objeto, não é um objeto? Isso é um objeto, não é? É um objeto. Então vamos falar de objeto e objetivo de perícia com esse exemplo bobinho, mas é um exemplo simpático. Muitas pessoas já ouviram alguma coisa do meu exemplo do copo. Quem já ouviu, peço só desculpas, mas garanto que muita gente não tinha ouvido esse exemplo. Isso aqui é um copo. Esse é o nosso objeto de estudo. Aí, eu pergunto para vocês, o que tem nesse copo? Uma pessoa de bom coração vai falar que tem água. Uma pessoa de coração mais peludo vai falar que tem cachaça. Uma perita vai falar que tem um líquido transparente. Certo? Porque ela não sabe o que tem aqui. E para ela se isentar, não ter problema, ela falar que tem um líquido transparente. Então a gente sabe que é um objeto, eu já fiz a brincadeira do conteúdo. Mas vamos imaginar que numa perícia a gente tem um objeto de estudo. Pode ser um contrato financeiro, pode ser uma avaliação, pode ser uma questão de tributação, aquilo é um objeto de estudo. Aí o perito não vai ficar satisfeito em saber que ele tem um objeto de estudo. Ele precisa saber qual é o objetivo do seu estudo. O que ele persegue com o seu estudo? Onde que ele quer chegar com o seu estudo? E objetivo não é objeto. Objeto é objeto, objetivo é o que a gente vai fazer. Então vamos imaginar que o nosso objetivo é saber o que tem aqui. Como é que a gente descobre o que tem aqui? Ai, como água é bom, né? Maravilha. A gente sabe pelo cheiro, a gente sabe pelo sabor que aqui é água. Não é cachaça, tá, Visvon? É água. Mas vamos imaginar que o nosso objetivo não era saber a qualidade do conteúdo, mas a quantidade. Quantidade, a gente deveria ter um outro elemento de mensuração e a qualidade pouco importaria, quer saber a quantidade. Então, o mesmo objeto de estudo, ele pode ter objetivos diferentes. Você pode ser chamado para verificar o que é ou quanto tem daquele elemento. Em perícia, é igual. Em perícia, a gente pega um contrato, Léa Martin, pega lá um contrato, financiamento imobiliário. Aí o juiz determinou que fosse feita uma perícia para verificar se a taxa de juros aplicada é a mesma que foi contratada. Então a gente tem um objeto, contrato de financiamento imobiliário. Qual o objetivo? Verificar a taxa contratada, se ela foi aplicada. Só. O que a gente vai fazer? Conta. Vamos fazer conta. Aí você pega um outro processo, financiamento imobiliário, crédito imobiliário. Aí você já sai babando, fazendo conta, planilha, calculando. Aí você chega lá, a taxa de juros é 10% ao ano. Não era isso. Nesse segundo processo já tem uma sentença. Aí na sentença o juiz determina, recalcula a operação, substituindo o índice aplicado pelo índice do salário mínimo. Precisa verificar qual é a taxa de juros? Não. O juiz já decidiu, e ele decidiu que é uma coisa, e ele falou que você tem que fazer aquela coisa. E aí você vai fazer o quê? Recalcular a operação inteira. E aí você vai calcular os juros do contrato, mas você vai pegar um indexador que tinha, tira ele e coloca outro. A gente tem um mesmo objeto, e a gente tem objetivos diferentes. A primeira coisa para a gente pensar numa perícia, desculpa que eu botei avançando, é saber qual é o nosso objeto, qual é o nosso objetivo. Antes disso, a gente não faz nada. Agora, se a gente sabe qual é o objeto, qual é o objetivo, a gente vai verificar quais são os documentos existentes, quais são os documentos necessários para a realização do trabalho, se a gente precisa fazer pesquisa, diligência, se a gente precisa ir no cliente, no agente que está litigando ou não, aí a gente consegue fazer tudo. Começa no objeto e objetivo. O resto se resolve. Estamos aqui quase acabando. Opa! Sim, já vamos chegar lá. Valor da hora técnica é a grande questão. Tabelas, expectativas, mercado.
O grande lance é que a gente dimensione o nosso valor de hora de acordo com a nossa realidade. Ah, porque a tabela está colocando que é R$1.000. Não, minha realidade é outra. E a gente não pode seguir só a questão de tabelamento. A gente tem que pensar na nossa realidade individual. E aí a coisa da hora técnica pensada e dimensionada. O mercado vai dizer o que é a hora. O mercado vai dizer se ele está alto ou está baixo. Riscos envolvendo. Se não tem determinação para depósito judicial, primeiro risco, você vai receber no final. Recebimento de honorários no final pelo vencido. Pior ainda, vai que o vencido faliu, sumiu, desapareceu. É risco assumido. Aumento da dimensão de trabalho previsto durante o trabalho. Você tinha uma previsão de 10 horas, se ela foi 20, você quebrou, furou a sua proposta de honorários. Risco assumido. E o trabalho inconclusivo e deficiente, mas é a responsabilidade total do profissional, assumindo a responsabilidade. Por isso que a gente fala lá do objeto e objetivo no começo, para que a gente tenha consciência do que a gente precisa desenvolver. E os riscos estão aí. Acabou, pessoal. Quer dizer, acabou não, né? Tem a bibliografia aí. Eu deixei separado aqui as minhas pequenas contribuições. Perícia contábil está na 2ª edição, perícia financeira, lançado em 2016, a perícia no novo Código de Processo Civil. E aí tem um agradecimento especial ao evento, a convenção do Rio Grande do Sul de contabilidade, porque o livro Perícia Contábil no novo CPC, ele foi uma cria de toda uma discussão que a gente teve aqui em 2015, e a partir desse evento muita coisa aconteceu, muita discussão aconteceu. Perícia em falência e recuperação judicial de pequenas e médias empresas, que também falam de perícia, que são dos nossos amigos Eduardo e do Júlio. Eu separei os 4, a perícia no novo Código de Processo Civil está esgotado, se alguém quiser ir atrás ainda encontra alguma livraria, mas a editora não tem mais. Eu trouxe os 4 para a gente sortear, a gente pensa como é que a gente vai sortear aqui. Mas eu coloco isso aqui para lembrar que eu preciso terminar. E aí eu sei que tem 5 minutos. E eu quero usar esses 5 minutos para agradecer imensamente e abrir espaço para as perguntas. E o Martin tem 150 perguntas aí? Não, temos 2 perguntas aqui antes de encerrar por definitivo. Então, na sua opinião, qual o momento para fazer a proposta de honorários? Antes ou depois da apresentação de quesitos? Normalmente estão intimando peritos antes da apresentação. Obrigado, Martin. A gente tem um problema, eu não consigo ficar sentado. Essa é boa. Quando a gente estava no Congresso Brasileiro de Contabilidade, lá em Fortaleza, fizeram exatamente essa pergunta. A gente tem um problema no dispositivo. O dispositivo, ele tem que ser conduzido pelo juiz da melhor forma possível. Nomear o perito, né? Mas antes de intimar o perito para a apresentação da proposta, intimar as partes para que as partes apresentem quesitos. E depois daquilo, intimar o perito para apresentar a proposta. Muitos juízes ainda estão tendo dificuldade na operacionalização disso, então nomeiam o perito, intimam o perito e depois as partes são intimadas para apresentar quesitos. Eu não tenho medo de quesitos, eu fico meio à vontade em relação a quesitos, mas eu entendo e respeito a preocupação dos colegas em relação à dimensão de quesitos. Então, minha recomendação, se acontecer isso e se você está com receio, peticionar ao juiz que, considerando que ainda não tem quesitos formulados, que as partes sejam intimadas para tanto, e depois que forem apresentados quesitos, e se forem apresentados quesitos, que o perito seja intimado para ir apresentar a proposta de honorários, reconduzir esse momento de evento. Mas muitos juízes já têm operacionalizado de forma inteligente. Nomeia o perito, não intima o perito, intima a parte. Apresentou quesitos, depois intima o perito para aquele evento. Obrigado. Boa, obrigado pela resposta. E agora mais uma pergunta para finalizar, sobre a hora praticada. Serve para todas as áreas, valuation, trabalhista, financeiro, por exemplo? Então, a gente tem diferenças dos ambientes de atuação, e um ambiente muito, muito diferente da atuação em perícia é a justiça. Quem mexe com perícia, com a justiça do trabalho. Na justiça do trabalho, os eventos são muito especiais. Então, normalmente, o juiz determina a perícia e o honorário do perito na justiça do trabalho vai ser pago ao final. Mas é uma característica própria e típica. Uma defesa de situação ou da condição é que os processos trabalhistas, geralmente, eles já são no final do processo. Já é depois da sentença, em liquidação de sentença. Então, teoricamente, aquilo está perto do fim, mas é uma condição assumida. Agora, para todos os outros tipos de processo, normalmente utiliza-se o ritual colocado no artigo 95465. Processos tributários, financeiros, processos cíveis em geral, família, costumam seguir a regra, a condição geral organizado de acordo com o Código de Processo Civil. Bom,
sem polêmicas. Sim. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos. Estou aqui agora aguardando para entregar um certificado para o nosso palestrante Paulo. Paulo, muito obrigado pela presença, pela excelente palestra.